Hoje nós vamos lembrar o episódio dos discípulos voltando da missão que Jesus tinha dado a eles. Então nós lembramos, Jesus enviou os seus discípulos de 2 a 2. Depois disso eles voltaram e começaram a contar para Jesus tudo o que tinha acontecido. E o episódio de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o versículo 34. Então, eles começam a contar. E havia muita gente ali chegando, se aproximando, saindo. E Jesus convida os discípulos para passarem numa barca para um lugar afastado, deserto. Para quê? Para que os discípulos pudessem ter a chance de descansar um pouco, porque era tanta gente vindo que eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Aí vão afastando. Só que as pessoas percebem que Jesus e os discípulos estão indo de barco para outro lugar. E as pessoas se apressam e vão e chegam antes dele. E Jesus olha para aquela multidão. E o Evangelho diz: Jesus sente compaixão daquelas pessoas, daquela multidão, porque eles estão como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Pessoas totalmente perdidas, desgarradas, né? Sem orientação, em busca de um sentido para a vida deles. É isso aí. Então, aqueles que eram para ser os pastores, né? Os governadores, as pessoas religiosas, elas estavam mais preocupadas em apacentar a si mesmas. Hoje, quando o Evangelho diz que Jesus sentiu compaixão daquela multidão, porque estavam perdidas como ovelhas sem pastor, nós lembramos do Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz por verdes prados. Ele me sustenta na minha caminhada e assim por diante. Ele acumula a minha vida de bens e com ele nada falta. Então Jesus é o pastor que nos dá abundância plena da nossa vida. Peçamos que Jesus, o bom pastor, nos conduza. E nós também, na nossa vida, ao anunciar o Evangelho, ao proclamar o reino de Deus, nós olhemos para Jesus como o bom pastor, como o modelo para nós. Que o nosso coração seja semelhante ao dele e que saibamos ter dentro de nós compaixão, como Jesus teve, para aqueles que sofrem, para aqueles que erram, para aqueles que estão desorientados na vida. Que Jesus, o bom pastor, cuide de nós e nos dê força e nos ajude também a cuidar dos outros, cumprindo aqui na terra a nossa missão. Amém.